Boa noite a todos. Meu nome é Matheus Magalhães e hoje a gente está fazendo um formato diferente de podcast. Hoje vocês estão vendo os nossos rostos aqui, o rosto do nosso excelentíssimo convidado, e a gente vai gravar sobre um tema muito legal. Foi uma das matérias que eu mais gostei de estudar, assim, da teologia nos últimos tempos, que é sobre a questão da graça de Deus, né? A graça de Deus em relação ao pecado humano. É uma coisa que é apaixonante para mim, que eu gosto muito. E para falar desse assunto, eu tô aqui com o Juan, manda um salve aí pra galera, Juan. Salve, pessoal. E também o nosso convidado de hoje, né, que é o pastor, o professor, o reverendo Paulo Nebas. Se apresente, por favor. Boa noite, Matheus. Boa noite, Juan. Boa noite a quem nos assiste. Agradeço muito pelo convite que me foi feito. Eu sou o pastor Paulo Moisés Nerbas, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e atualmente já sou um pastor na qualidade de emérito, porque já estou aposentado, né? E tive a oportunidade de, nesses quase 50 anos de ministério, vou completar, com a graça de Deus, no próximo dia 13 de dezembro, 50 anos de formatura. Então, tive a oportunidade de servir a Deus em várias funções dentro da Igreja Luterana, entre elas também de ter sido professor nos nossos dois seminários, quando eles haviam. Fui professor em São Paulo, depois fui professor também em São Leopoldo, onde encerrei, assim, oficialmente a minha atividade dentro da igreja, no final de 2020. Mas, como a gente é um apaixonado pela teologia, nós continuamos aí sempre ligados à teologia, e sempre que há uma oportunidade como esta agora de falar sobre teologia, nós estamos à disposição, e isso nos dá muito prazer, e é este prazer e alegria que sinto agora para nós iniciarmos a nossa conversa. Muito bom, muito bom. É um prazer nosso, né, receber o senhor, um pastor emérito da nossa igreja, a IELB, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e a gente está aqui, né, para poder aprender com o seu conhecimento. E agora eu vou passar para o Juan fazer os comentários iniciais e já puxar a primeira pergunta. É muito bom estar com o senhor, reverendo, né? Então, pessoal, hoje o podcast vai ser sobre o pecado e a graça. Eu quero iniciar com uma pergunta bastante direta, né? Qual é a condição, reverendo, natural do homem? O que é capaz de fazer e quais são as suas limitações, tá? E entrando num ponto que muitas pessoas têm dúvidas, como é o estado do homem antes e depois da regeneração graciosa? Pois não. Pois não. Na verdade, são duas questões que você coloca nesta primeira questão. Nós temos duas, né? Podemos, então, abordar as duas. Em primeiro lugar, claro que sempre eu vou falar a partir da visão da teologia luterana, não é? Em primeiro lugar, a condição natural do ser humano é uma condição que eu acho que nós temos um versículo bíblico que descreve muito claramente a condição natural do ser humano. É Efésios capítulo 2, versículo 1, quando o apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e que Deus nos deu vida. Se nós pegarmos esta palavra do apóstolo, não é, quando ele diz que nós estávamos mortos, e nós logo pensamos o que um morto é capaz de fazer? Absolutamente nada, não é? Então, a nossa condição natural, em razão do pecado original, e aí nós temos já algumas diferenças em relação a outras teologias que ainda entendem que o pecado original ele não aniquilou totalmente a capacidade do ser humano de, pelo menos, fazer alguma coisa, nem que seja mínima, no sentido de se voltar para Deus. E nós, especialmente também a partir desta palavra de Paulo aos Efésios, nós dizemos que o ser humano não tem essa capacidade.
quer dizer, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, o ser humano, ele é totalmente incapaz de ter alguma força, algum movimento em si que possa levá-lo em direção a Deus. Aliás, na Fórmula de Concórdia, que é um dos nossos documentos confessionais reunidos no livro de Concórdia, ali há um artigo que fala justamente sobre a questão do livre-arbítrio, se o ser humano tem livre-arbítrio ou não tem livre-arbítrio por natureza. E ali é uma palavra assim, bem interessante, num determinado momento, a Fórmula de Concórdia diz que, por natureza, nós somos piores do que um pedaço de pau. É muito interessante isso. Por quê? Porque um pedaço de pau, ele não tem iniciativa própria, é algo morto. No entanto, né, o pedaço de pau, se você vai e apanha um pedaço de pau no chão, ele não oferece resistência nenhuma. Você pode pegá-lo, levá-lo para cá, levá-lo para lá e assim por diante. E quando a Fórmula de Concórdia, então, ela confessa que o ser humano é pior do que um pedaço de pau, é justamente porque o ser humano, no seu estado natural, em consequência do pecado original, ele é resistente por natureza, é totalmente resistente. Então, se ele é morto, né, essa morte lhe dá condições unicamente de ser resistente a qualquer inclinação em direção a Deus. Então, esta é a situação natural do ser humano. Não é pior do que um pedaço de pau, no sentido de que ele só é capaz, por natureza, de dizer não, não, não e não a Deus. Não é? Então, ele é uma situação de morte, mas uma morte que traz consigo esse estado de total resistência à vontade de Deus, total resistência a um possível, não é, desejo de se voltar para Deus. Essa é a condição natural do ser humano, conforme nós cremos, não é, dentro da teologia luterana. E aí a segunda parte da sua pergunta, não é, qual é a diferença da situação do ser humano antes da regeneração e posterior à regeneração, não é? Então, qual é a diferença? Evidentemente que existe uma diferença, não é? E o próprio apóstolo Paulo, ali na carta aos Efésios, ele diz, falando de Deus, ele diz, ele vos deu vida. Então, aqui nós já podemos ver a primeira diferença que existe, não é? Antes da regeneração, o ser humano está morto nos seus delitos e pecados, e com a regeneração, e essa palavra regeneração não é, ela é interessante porque o regenerar, não é? E aí nós apelamos um pouquinho para a língua latina, não é? Esse generar é gerar. Então, a regeneração é um ser gerado novamente. Ou como a Escritura diz, é um nascer de novo. Né? Jesus, no seu diálogo com Nicodemos, ele fala em nascer de novo. Então, evidentemente que antes da regeneração é um estado de morte, de total rebeldia contra Deus, e com a regeneração, né, a nova geração, o novo nascimento, há um estado de vida, onde o ser humano agora ele tem vida. Bom, como fica então a sua situação após a regeneração? Tendo vida, o ser humano agora, pela presença do Espírito Santo na sua vida, ele tem condições de dizer sim para Deus. Agora ele tem condições de dizer sim para Deus. Não é, por exemplo, você como cristão, eu como cristão, nós dizemos sim à vontade de Deus. Nós dizemos sim à oferta da salvação que Deus nos dá através de Cristo, né? E nós também, não é, cooperamos com Deus na prática da vida cristã. Há uma cooperação.
No entanto, e aí é um ponto importante para deixar bem claro o posicionamento luterano, não é como é que se dá esta cooperação com Deus? Como se dá esse dizer sim às coisas de Deus? Ele acontece tão somente em razão da presença do Espírito Santo em nós, do Espírito de Deus em nós. Porque sem a presença do Espírito de Deus em nós, volta tudo ao estado anterior. Então, nós cooperamos com Deus, não é com a vontade de Deus, mas cooperamos unicamente porque o Espírito Santo nos capacita a cooperar com Deus. Inclusive, novamente, eu vou citar a fórmula de concórdia, quando ela, num determinado artigo, também ela fala sobre essa cooperação de Deus e do ser humano regenerado com Deus. A forma de concórdia diz que nós não devemos entender essa cooperação como se fosse dois cavalos puxando uma carroça, no sentido de que os dois cavalos puxando com a mesma força uma carroça, não é? Quer dizer, e agora, usando esta figura, não é? Na vida cristã, ela aparece aos olhos humanos como se fossem dois cavalos puxando uma carroça, o Espírito Santo e nós, né? Agora, quem é que, na verdade, puxa a carroça? Quem é que movimenta a carroça? É o Espírito Santo. Nós, se o Espírito Santo não puxar a carroça, ela não anda. Porque, então, nós realmente, movidos pelo Espírito Santo, é que nós podemos agora viver essa nova vida, a vida de regenerados. Então, só para concluir a resposta a essa pergunta, na teologia luterana, nós afirmamos duas coisas. Nós afirmamos que para a justificação do pecador, nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Mas também para a vida santificada, ou para a santificação, nós também somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Então, esses aí são assim os comentários que eu teria a fazer, né, num primeiro momento, sobre essa primeira questão. Ô, professor, eu estava lendo sobre isso no livro do teólogo luterano Johann Gerhard, sabe, aquele On Sin and Free Choice, né, sobre o pecado e a livre escolha. E ele comenta que, na concepção luterana, porque a gente está morto em pecados e transgressões, ele vai trazer um comentário sobre aquilo que Lutero diz, né, que quando a pessoa tá ainda não regenerada, tudo que ela faz é pecado, né? Porque nada que não provém da fé pode ser algo santo. E vai fazer referência à Bíblia, que Jó vai dizer que não dá para tirar algo puro de uma fonte impura. Mas esse comentário de Lutero trouxe muitas críticas. Então, o Bellarmino, por exemplo, que é o cardeal católico que ele interage no livro, ele vai falar que se fosse assim, o homem ele seria tipo impelido como se fosse num destino a pecar. Eu acho interessante a resposta que ele dá. Ele fala que nós temos livre-arbítrio no sentido de liberdade de compulsão. Tipo, a gente não faz nada pelo determinismo fatalista, mas a gente faz porque a gente quer. E se a gente quer, a gente é responsável. Eu acho isso muito legal. Também tem o comentário da Confissão de Augsburgo sobre o nosso livre-arbítrio nas questões civis, né, que não é questão espiritual. A gente pode fazer o bem civil, virtude civil, mas nada disso é meritório diante de Deus. E uma dúvida que eu gostaria de fazer ainda sobre essa questão, ainda levando em consideração a discussão entre o Bellarmino e o Gerhard, sobre, na conversão, por exemplo, você fala que o Espírito Santo regenera, a gente pode dizer sim para Deus. O Bellarmino ele vai objetar o Gerhard, porque ele vai falar que o ser humano ele vai aceitar Deus com seus poderes naturais, porém excitado pelo Espírito Santo. E o Gerhard vai responder que, na verdade, Deus ele tira um coração de pedra e dá um coração de carne. Como é que se dá esse processo de conversão? Assim? Como é que a gente pode entender o nosso sim para Deus?
Bom, perfeito. Eu vou também tentar me referir à sua observação sobre aquela questão do que o que não é feito na fé é pecado, que você mencionou aí, que eu acho que é um ponto interessante a gente comentar também, não é? Por que que nós dizemos que, e na Escritura fala que aquilo que não provém da fé é pecado, não é? Por que que o que é uma boa obra dentro da teologia luterana? Uma boa obra sempre é aquilo que é feito em fé, em fé. E o que é fé? Não é? Eu entendo e confesso isso e ensino isto, né? Que a fé é muito mais um estado do que uma ação, não é? Em vez de falar eu tenho fé, eu uso a expressão eu estou na fé. Eu estou. E a fé é relacional. A fé que nos salva ela é uma fé relacional. O que significa uma fé relacional? Ela nos relaciona a alguma coisa de onde provém o perdão e de onde provém a salvação. E que coisa é esta? Que objeto é esse? É Cristo. Então, a fé que ela nos salva porque ela nos relaciona ao objeto certo, que é Cristo. Bom, então, o que provém de Cristo por meio da fé? As nossas obras, mesmo as obras do cristão, elas nunca deixam de ser obras contaminadas pelo pecado, né? Porque elas brotam de nós e nós somos, ao mesmo tempo, santos e pecadores. Então, também as obras do cristão, elas estão contaminadas pelo pecado. Mas por que elas são consideradas boas obras? Elas são consideradas boas obras e obras justas porque de Cristo vem a justiça que torna as nossas obras em boas obras aos olhos de Deus. E como nós estamos ligados a Cristo por meio da fé, então boas obras aos olhos de Deus realmente são aquelas obras que são feitas em fé, porque a fé nos relaciona a Cristo e de Cristo vem então o que torna as nossas obras boas. Por isso que o que não provém da fé, e aí eu sei que tem muita gente que contesta isto, porque alguém diz assim, puxa, mas e se um ateu faz aí uma Obra grande de obra de caridade, amor, né? Sim. né? Isso não é uma boa obra? É uma boa obra aos olhos humanos, evidentemente. E Deus até pode recompensar, por que não um ateu, um descrente, não é, com algumas bênçãos materiais pelo exercício de boas obras em relação ao próximo. Só que estas boas obras, elas não são meritórias diante de Deus. Então, assim como as nossas boas obras não são meritórias diante de Deus, e só são obras porque pela fé nós estamos ligados a Cristo e de Cristo recebemos aquilo que então torna as nossas obras boas. Esse é um comentário diante daquela observação Muito bom. que você fez. E agora, sobre a sua pergunta propriamente dita, né, como se dá esta conversão, né? Esta conversão, nós ensinamos o que é a conversão do pecador, segundo nós cremos na teologia luterana. A conversão para o pecador é vista exatamente isto, da transferência de um estado de morte, de condenação, para um estado de vida e de salvação, né? Então, é assim que nós entendemos conversão. Você é tirado de um estado de morte, é tirado de um estado que você está debaixo da ira de Deus e, consequentemente, condenado, e você é colocado num estado de vida onde você agora está debaixo da graça, da misericórdia e da salvação que Deus lhe oferece através de Cristo. Isto é a conversão, essa passagem da morte para a vida. E quem é que
executa essa passagem da morte para a vida. Isso é obra tão somente do Espírito Santo. E imediatamente, não é? Imediatamente após haver esta passagem, nós agora, não é? Estamos em condições de dizer sim para Deus, não é? Então, o sim para Deus, ele não determina a conversão do ser humano, como algumas teologias dizem, quer dizer, eu aceitei a Jesus e aí eu fui convertido. Não, no momento que eu digo o meu sim para Deus, o meu aceitar Jesus como meu Salvador, o meu confessar Jesus, já é uma decorrência, é um fruto do novo estado onde eu me encontro, o estado de vida para o qual o Espírito Santo me colocou, não é? Então, é assim que nós entendemos a conversão dentro da teologia luterana. É a ação única do Espírito Santo que nos tira de um estado de perdição e de morte e nos coloca num estado de salvação e de vida. Perfeito, perfeito, reverendo. Muito bom. Fazer a próxima pergunta, mas assim, a gente tem 12 minutos antes da gravação ela ser encerrada, então a gente vai ter que dividir um pouco por partes, né? Porque é uma pergunta um pouco grande. Mas enfim. Se eu começar a me estender muito na resposta, você pode cortar, viu? Não tem problema. Você pode fazer uma resposta estendida como o senhor quiser, que depois é só juntar. Aí eu aviso quando tiver as vésperas de terminar, tá bom? Seria o que é essa graça divina? Porque a gente comentou sobre o estado de morte do pecador. E o que realmente é essa graça divina? Como é que a Bíblia define? Como a gente pode entender? E como é que são as diferenças que o Senhor até comentou sobre a graça justificante, o perdão de pecados, e a graça santificante, que nos ajuda a cooperar com Deus? Muito bem. O que é essa graça divina? Uma definição clássica dentro da nossa teologia é que a graça de Deus é o favor gratuito de Deus para com os pecadores, né? O que significa isso? Deus se mostra favorável aos pecadores gratuitamente, sem cobrar nenhum preço. Então, é um favor, quer dizer, uma ação de Deus, de o santo e justo Deus se tornar favorável ao pecador, e não contrário ao pecador, mas favorável ao pecador, gratuitamente, sem cobrar do pecador nenhum preço, por maior ou menor que fosse, para que então tivesse sobre si esse Deus que se mostra favorável. Então, é assim que nós entendemos a graça de Deus. E a graça de Deus, realmente, diferentemente até de posicionamentos de outras teologias, até de igrejas cristãs, não é? A graça de Deus, como é que nós entendemos na teologia luterana, ela está tão somente em Deus. Ela não é um poder que vem a nós, que nos capacite, ou antes da conversão, ou depois da conversão, um tipo de um poder que nos capacite a nós agora nos voltarmos para Deus. Eu estou falando antes da conversão, né? Então, a graça de Deus, realmente, ela está sempre em Deus. E por isso que nós não usamos essa distinção entre graça justificante ou graça vivificante, graça justificante e graça santificante, não é? Porque mesmo depois de regenerados, nós estamos debaixo dessa graça de Deus, Deus continua se mostrando favorável a nós, não é? Agora, a graça de Deus, e isso distingue a teologia luterana de outras teologias, ela está tão somente em Deus. Em nenhum momento ela vem ao ser humano como uma capacidade, um poder que lhe capacite vamos dizer assim, a se voltar
se voltar para Deus, como seria mais ou menos o caso da graça preveniente para os arminianos, não é? Que existiria para todos e que então capacitaria, de uma certa maneira, as pessoas a dizerem um sim para Deus. Seria um tipo de algo que estivesse no ser humano. E nós dizemos que esta graça de Deus, ela sempre está, usando até uma expressão latina, extra nos, quer dizer, fora de nós. Nós apenas somos receptores dos efeitos da ação da graça de Deus. Não é? Então, isto aqui é o que nós confessamos a respeito de graça. Sim, sim, perfeito. Enquanto a gente ainda tem alguns minutinhos antes de terminar, sobre a questão, né, da graça preveniente que o senhor comentou. Tem alguns textos da Bíblia, por exemplo, o caso do centurião Cornélio. Aparentemente, algumas pessoas usam esse texto dizendo que ele fez coisas boas antes de chegar à fé. Por isso que Deus foi lá e mandou Pedro para converter ele. Então, como é que a gente pode entender isso? Será que foi um tipo de graça preveniente agindo nele para que ele chegasse depois à fé? Ou ele já tinha um tipo de fé para que ele conseguisse realizar obras boas que agradassem a Deus? Como é que a gente pode entender isso? É que o texto bíblico ele não é muito claro, não é? Ele fala realmente que era um homem notório, conhecido pela sua bondade e tudo, não é? Mas o texto aqui não define se ele realmente já tinha conhecido a Cristo antes e tivesse acontecido a conversão dele, porque mesmo que ele não fosse ainda convertido, não é aquilo que nós conversamos antes. Uma pessoa também não convertida, ela pode ser diante do seu próximo, ela pode ser uma pessoa, pode ser um benemérito, pode ser uma pessoa bondosa, mesmo não sendo cristão, né? Então ali não dá para, a partir daquele episódio ali do Cornélio, não dá para a gente ir além e dizer, não, ele já tinha uma certa espécie de graça que o levava e que isso o tornou merecedor da ação de Deus, não é? E é interessante como a ação de Deus se dá, né? Se a gente diz assim, bom, talvez ele se tornasse merecedor da graça de Deus, aí vamos pegar um outro exemplo, o malfeitor na cruz, né? Que foi um bandido até aquele momento, né? E então o oposto totalmente, e ali também estava sob a graça de Deus. Então não dá para a gente situar em algum merecimento anterior para que então a graça de Deus se manifeste. Perfeito, perfeito. Lembro de ter lido, parece, em Agostinho, que ele falava de uma graça preveniente como uma preparação das pessoas para que, sabe, para que elas pelo menos prestassem atenção ao evangelho pregado ou se dispusessem a receber a graça dos sacramentos, etc. Que é uma concepção um pouco diferente dos arminianos, que eles vão falar que vai capacitar a pessoa para fazer a decisão, né? Isso. Uhum. Na parte de Agostinho, até dizer que haveria uma possibilidade de uma graça que, vamos dizer assim, que auxiliar, que realmente, porque o Agostinho ele seguiu na linha do servo-arbítrio, não do livre-arbítrio, né? Toda a sua discussão com Pelágio, com os maniqueus e tudo. Então, o servo-arbítrio. Então, o homem teria, então, já uma possibilidade de, a partir de uma espécie de uma graça preveniente, já se predispor para uma aceitação. Quer dizer, ele anula a possibilidade de haver um livre-arbítrio da parte do homem em direção às coisas espirituais, mas, ao mesmo tempo, ele inclui uma possibilidade de uma ação sob o poder da graça de Deus, não é? E nós dizemos, não tem nenhuma ação sob o poder da graça de Deus, porque aí nós teríamos um sinergismo, né?
nós teríamos um sinergismo, quer dizer, teríamos uma participação humana, ou menor grau ou maior grau, e nós dizemos que a conversão do ser humano, quer dizer, é uma ação de Deus na sua graça e tão somente de Deus. Matheus, você quer esperar cair ou já vai puxar para outra reunião? Falta 5 minutos, Faz né? assim, ô Juan. Ô Juan, tu faz a pergunta, aí eu termino a gravação e a gente já começa com a resposta no próximo, pode ser? Ah, beleza. Reverendo, a minha dúvida é um pouco mais levado também na prática, né? Quando a gente, que somos cristãos, vamos pregar o evangelho para alguma pessoa, e essa pessoa ela não dá muito ouvido, né? Ou acha que é perda de tempo e etc. Isso, às vezes, nos constrange, né? Principalmente quando a gente está ali de frente com uma pessoa, a gente não vê só uma pessoa em carne, mas a gente também vê a alma, né? Então, a pergunta que eu quero fazer para o senhor é se é possível uma pessoa, como vou dizer, ela rejeitar a graça de Deus. Bom, essa pergunta que o Juan fez, não é? Ela realmente é uma pergunta que ela surge praticamente em todos os ambientes onde a gente conversa sobre esse assunto. Tá? E o que nós afirmamos dentro da teologia luterana? Nós afirmamos que algumas coisas assim específicas sobre a graça de Deus. Em primeiro lugar, nós afirmamos que a graça de Deus é universal. A graça de Deus não é uma graça particular, a graça salvadora, estou falando, né? A graça salvadora, essa disposição favorável de Deus para com o pecador, ela é universal, ela não é particular. Isto significa o quê? Significa que nós não ensinamos aí, não é, que Deus seja gracioso para salvar alguns e Deus não seja gracioso para salvar outros. Então, nós afirmamos a universalidade da graça de Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós também afirmamos, além da universalidade da graça de Deus, nós afirmamos que essa graça de Deus ela é resistível, ela pode ser resistida. Por quê? Porque Deus, ao se aproximar do pecador, Deus se aproxima através de meios. Os meios que nós chamamos que são os meios da graça, os meios usados pelo Espírito Santo para converter alguém, não é? E que são a palavra e os meios da graça, os sacramentos. E sempre que Deus age junto ao ser humano através de meios, a graça de Deus ela pode ser resistida. A graça de Deus ela não é resistida ou é irresistível quando Deus não age através de meios. Por exemplo, não é a ação de Deus quando Deus puser fim a este mundo, é uma ação imediata de Deus, é uma ação sem meios. Aí ninguém pode resistir a Deus. Mas como Deus chega com a sua graça através de meios, esses meios eles podem ser resistidos. E aí entra um grande, vamos dizer assim, um grande mistério, não é? O ser humano ele tem a capacidade de dizer não para Deus, não é? Conforme nós vimos, a morte espiritual dá ao ser humano o poder de dizer não e de resistir, mas ele não tem o poder de dizer sim. Quer dizer, isso é uma coisa que, logicamente, ela parece um absurdo, né? Ela não é lógica. Mas nós, a universalidade da graça de Deus, nós retiramos da Escritura Sagrada, do testemunhos da Escritura Sagrada, e
o fato desta graça ser resistível, nós também tiramos da Escritura Sagrada. E eu lembro de 2 momentos, né? Por exemplo, Jesus chorando, quando ele se dirigiu a Jerusalém, ele para e olha e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram, né? E o discurso lá do primeiro mártir do Estevão, nas autoridades lá judaicas que o condenaram, né? Vós sempre resistis ao Espírito Santo como fizeram os vossos pais. Então, ela é resistível porque Deus vem a nós através de meios. Ela é universal, ela é resistível, ela é séria, é uma graça séria quando Deus diz, por exemplo, que ele não quer que nenhum pecador se perca. Ele está sendo sério, Deus não está enganando ninguém, Deus não está brincando ninguém, e ela também é eficaz, não é? Ela também é eficaz, tanto é que, agindo através do Espírito Santo, pelos meios, acontece, então, a conversão. Agora, ela é resistível, não é? Diferente, por exemplo, da doutrina calvinista, né, que fala em graça comum e graça especial, e diz que a graça especial ela é irresistível, que aqueles que Deus quer salvar, ele vai salvar de qualquer maneira e ninguém vai resistir. Não, nós dizemos isso, Deus quer salvar a todos, mas a graça é resistível. Combina com a nossa maneira de pensar com a nossa racionalidade? Não combina. A nossa razão tem dificuldades de aceitar isso aí, mas nós o aceitamos pela confiança que temos naquilo que Deus nos revela na sua palavra. Então, quando nós vamos testemunhar o Evangelho, né, nós testemunhamos o Evangelho com esta convicção. Deus quer salvar aquela pessoa a quem nós estamos dando o Evangelho como nosso testemunho. Agora, o que vai acontecer, se ela vai ser salva, se ela não vai ser salva, se ela vai chegar à fé, não vai chegar à fé, isso foge do nosso alcance, né? Nós somos semeadores da palavra. E Deus, né? Eu plantei, Apolo regou, diz Paulo, mas o crescimento vem de Deus. Nós podemos plantar, nós podemos regar, mas o crescimento vem de Deus, até nessa questão aqui. Muito bom, reverendo. Eu lembro de um versículo bíblico, né, das Sagradas Escrituras, que fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Então, entendo que quando nós levamos o Evangelho para as pessoas, né, a palavra da fé, né, as Escrituras, né, o nosso falar sobre a fé, sobre os meios, também podem trazer, né, uma fé, podem trazer algo de diferente no coração dessa pessoa. E em questão disso, reverendo, eu quero fazer uma pergunta, que é o seguinte: e por que somente a fé é o modo dessa pessoa receber a graça divina? Perfeito, perfeito. A resposta para essa pergunta ela está até relacionada com algo que nós falamos anteriormente, né? Por que somente a fé pode receber? Pelo seguinte, porque a graça de Deus é uma graça presente em Cristo, né? A graça de Deus é uma graça em Cristo, não é uma graça fora de Cristo. Onde é que Deus se mostra gracioso para conosco? Onde é que Deus se mostra favorável a nós e não contrário a nós? É em Cristo. Então, em Cristo, Deus está presente com a sua graça. Bom, mas como é que esta graça de Deus presente em Cristo, ela chega até nós? Ela vai chegar até nós por meio daquilo que nos liga a Cristo, que nos conecta a Cristo, que nos une a Cristo, que é a fé, não é? Então, a fé, ela é o meio transmissor pelo qual chega a nós a graça de Deus e todos os benefícios que a graça de Deus tem a nos dar em Cristo, como o perdão dos pecados,
como uma nova vida, como salvação. Então, por isto que nós dizemos que é a necessidade da fé. A fé nos conecta a Cristo, a graça de Deus é gracioso em Cristo, então, ali de Cristo, nós recebemos os benefícios da graça de Deus, por meio da fé. Por isso que eu falei antes, né? Eu gosto muito mais de falar da fé de um estado do que de um ato, né? De eu estou na fé. E eu estando na fé, eu estou ligado a Cristo. Estando ligado a Cristo, eu estou debaixo da graça de Deus. Eu acho muito legal que o dogmático Miller, na dogmática de Miller, né, que a gente lê aqui, que é o que a gente tem em português, ele fala que a fé, ela não vai justificar como uma obra nossa, mas como o meio receptivo que a gente tem, como as mãos que recebem a graça de Deus. E isso é muito legal, porque muitas pessoas acham confuso que nós luteranos acreditamos que só a fé salva e os sacramentos salvam. Mas a gente fala, não, os sacramentos, o evangelho, são a forma de Deus oferecer a graça para a gente, nos trazer Cristo, e a fé recebe, sabe? Então, por isso que a gente pode dizer que só a fé salva. Porque só a fé tem esse poder de receber, de confiar na promessa que está unida ao elemento, no caso dos sacramentos, e também na palavra de Deus, né? Isso é muito bacana. Se você quiser comentar antes de passar a próxima pergunta. Pois não. Tá, então eu já passo para a próxima pergunta. Não, eu rapidamente isso aqui, só para complementar, por isso que nós falamos duas maneiras de falar, uma errada e uma correta, né? A errada, eu sou salvo por causa da fé. É errada, não, eu sou salvo por causa da graça de Deus em Cristo. Agora, eu sou salvo por meio da fé. Aí sim, aí está correto. Exatamente. Então, a gente está falando bastante, porque essa é uma doutrina muito prática, né? A gente está, sempre quando a gente vai pregar o evangelho para alguém, vai fazer evangelismo, quando até mesmo o pastor, dominicalmente, na homilia, traz muito essa questão da dualidade, né? Entre a graça e o pecado, a graça que vai vencer o pecado do homem. Isso também pode ser aplicado no conceito que a gente tem de ler evangelho. Então, como é que a gente pode entender essa questão de graça em lei evangelho? Existe graça também na lei? Como é que isso poderia acontecer? Como é que vai ser essa cooperação do homem em cumprir a lei com a capacitação que o Espírito Santo concede? Perfeito. Essa é uma perguntinha bem interessante, porque ela desata um nozinho aí que muitas vezes surge na cabecinha das pessoas aí, né? Não, na lei não existe graça, não é? E por que não existe graça? E a graça só existe no Evangelho? Por uma razão muito simples, não é? Porque somente através Deus nos oferece, Deus promete e nos dá o perdão dos pecados que está em Cristo, somente através do Evangelho. A lei não a lei não promete nem transmite ao pecador a proclamação de perdão, não é? A lei não transmite, a lei exige: faze isto e viverás. Se não fizeres, a alma que pecar morrerá. Então, a lei ela não transmite ao pecador o perdão conseguido por Cristo. Somente o Evangelho é que nos leva a Cristo, e somente no Evangelho é que nós encontramos a promessa de Deus de que, graças ao sacrifício meritório de Cristo, nós temos perdão, vida e salvação. Então, por isso que a lei não é um meio da graça. A lei não transmite graça. A lei tem uma outra função, não é? E essa outra função, ela está especialmente muito clara naquilo que nós chamamos em dogmática como uma função teológica da lei. A lei serve de preparação para o evangelho. A lei, ela serve para nos levar à contrição, não é?
E essa contrição nos leva a confessar, eu estou perdido. Então, eu estou perdido. A lei tem essa função, a lei, ela realmente mata. Ela diz, não, eu estou perdido nos meus pecados. E aí, com o Evangelho nos traz aquela palavra tão doce de Deus, sim, você está perdido, mas eu salvo você. Eu estou aqui para salvar você. Estou aqui para salvar você, trazendo para você o resultado da obra salvadora de Jesus. Então, por isso que na lei não existe graça, tão somente por isso. Sobre os usos da lei, reverendo, ficou uma dúvida também nessa questão, porque a gente fala do uso da lei, no caso, o segundo uso, né, o uso teológico, que a lei é o aio que nos conduz a Cristo. Mas, por Isso. exemplo, no primeiro uso da lei, a lei é um freio para a nossa pecaminosidade. Isso não pode ser considerado também uma disposição de Deus, pelo menos para frear a gente de sair matando uns aos outros? Claro que não é graça no sentido estrito de nos perdoar pecados, né, como a gente está falando. Mas como é que a gente entende isso? Não é uma coisa boa que a gente recebe? Perfeito, perfeito. É muito legal essa sua pergunta, Matheus, porque ela nos dá a oportunidade de não ter uma ideia apenas negativa da lei, Sim, sim. não é? E eu vou tomar como base os 10 mandamentos, né? E Lutero, a certa altura, Lutero diz que os 10 mandamentos são uma cerca a nos proteger, uma cerca a nos proteger. Então, na lei, nós vemos também o amor de Deus para conosco, não é? A lei, os mandamentos são como uma cerca e nós estamos ali dentro desta cerca e nós estamos protegidos. Então, evidentemente né, que a lei não vai nos trazer salvação, porque nós jamais seremos capazes de cumpri-la integralmente. Mas Deus, com a sua lei, e aí eu vejo uma manifestação muito amorosa de um Pai, que Deus é para nós, Deus nos protege. E Deus quer nos proteger com a sua lei de tanto de nós nos afastarmos dele, né, como também de nós sofrermos consequências terríveis aqui neste mundo já, de atos que nós podemos cometer em desobediência à lei. É como se Deus dissesse assim, olha, aqui dentro da cerca vocês estão protegidos. Agora, se vocês passarem para o outro lado da cerca, vocês estão expostos a todos os perigos. Então, a função principal da lei realmente é esse uso teológico, é servir de aio para nos levar a Cristo, né? Mas eu tenho, né, eu tenho prazer na lei do Senhor, diz o salmista, e nela medito de dia e de noite, porque Deus também usa a sua lei para nos proteger. E o próprio uso do primeiro uso do freio, não é também o cristão. E você pode testemunhar, eu posso testemunhar, o Juan pode testemunhar, certamente, quantas e quantas vezes o freio da lei de Deus nos impediu de cometer alguns desatinos que poderiam trazer uma consequência, não é? Horrível para a nossa vida. E o terceiro uso da lei, não é que é a norma, quer dizer, o terceiro uso da lei, então, nos apresenta as oportunidades para nós servirmos a Deus, servindo ao nosso próximo e servindo a Deus diretamente. Então, a lei ela tem essa função. Eu vejo na lei o amor de um Deus bondoso. Eu vejo na lei um Deus bondoso. Agora, eu não vejo pela lei um Deus salvador. Não é? Mas o problema não está em Deus, o problema está em mim, que não consigo cumprir a lei. Não é? Então, esse Deus bondoso, que já se mostra bondoso na lei, para a minha salvação, ele se mostra bondoso no Evangelho. Sim, sim. É muito legal que Miller fala, né, que toda a vida do crente, não só a conversão, mas toda a santificação é lei evangélica.
Porque o Espírito Perfeito. Santo, ele capacita o crente a cumprir a lei, mas mesmo assim, a cooperação humana ainda tem um elemento humano que é falho. Então a gente não tem que colocar nossa esperança de ser justificado, ser reconciliado com Deus, com base na lei, com base na nossa cooperação, mas na mensagem do Evangelho que nos dá o perdão de pecados, que a gente recebe todo domingo na liturgia, toda vez que o pastor ele pronuncia a absolvição sobre nós, toda vez que a gente recebe o corpo e o sangue de Cristo na liturgia, na igreja. Então, por isso que a gente precisa tanto da igreja, a gente precisa tanto do Evangelho, tanto para crescer como cristão, para amadurecer com o uso da lei, do terceiro uso, né, da norma, mas a gente precisa sempre dessa voz amorosa do Evangelho que nos perdoa os pecados gratuitamente por causa de Cristo. Eu vou passar para o Juan fazer alguns comentários e a gente encerra o podcast. Eu gosto muito da frase de Lutero, né? Acho que Lutero foi muito feliz quando ele falou isso. Ele fala que a lei nos torna pecadores e o pecado nos torna réu da morte. Mas é Jesus Cristo que ressurge da morte, condena o pecado e a morte e nos compartilha a sua justiça. Eu deixo essa pequena citação de Lutero, né, para fechar aí com chave de ouro a nossa conversa. É uma citação muito boa, uma citação que quando eu li, muita coisa clareou na minha mente, para falar de fato mesmo. Reverendo, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua colaboração. Nós gostamos muito, né? Tenho certeza que todos que estão nos ouvindo também foram muito edificados com suas palavras, com seus ensinamentos, inclusive eu, ok? Quero passar para o Matheus também, para ele fazer algumas declarações finais e encerrar. Quero dizer que eu fui muito edificado, né, com os conhecimentos do professor. Foi uma conversa muito boa. Deu para aprender bastante cara, isso é uma coisa que me torna cada vez mais apaixonado, né, pela mensagem da Bíblia, cara. É muito lindo como é que Deus ama pecadores e ele se dispõe a perdoar alguém que o rejeitava e sempre resiste ao que ele propôs, alguém que tem prazer em descumprir a lei. Né? Esse pecador sou eu, esse pecador é você. Não tem como a gente achar que, não, eu sou menos pecador que tal pessoa, sabe? Porque a Bíblia diz que se você transgrediu a lei em um ponto, você transgrediu em todos. Então, seu orgulho só vai te condenar ainda mais. Então, o que eu falo? Que a lei te conduza, né, até a graça de Cristo, que você possa receber o gratuito perdão de pecados. Quero agradecer ao professor Paulo Neves pelo tempo que ele se disponibilizou a estar aqui com a gente e passo para ele fazer as saudações finais. Olha, o Matheus e o Juan, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, não é, falando sobre esse tema apaixonante. E eu costumo dizer, e vou morrer assim, eu sou um apaixonado pela graça de Deus. E a graça de Deus, realmente, esse favor imerecido para conosco, pecadores, ela nos apaixona. Então, poder falar sobre esse tema aqui é um prazer imenso e agradeço pela oportunidade que vocês me deram de ter esse prazer aqui. E desejo que Deus abençoe, guarde e mantenha vocês permanentemente debaixo da graça dele e abençoe também todas as realizações da sua vida aí. E é muito bacana ver vocês aí, dois jovens assim tão interessados e apaixonados pela teologia, não é? Isso aí também nos alegra muito ver isso aí. E eu permaneço à disposição, se uma outra hora dessas quiserem aí também conversar sobre um tema que esteja ao meu alcance de conversar, né? Como eu disse agora, sou um emérito, estou aposentado, então a minha agenda está mais flexível. Né? Opa! E um grande abraço para o pastor Regiane aí também, Erivelton também e a sua família aí também, tá? Agradeço. Fiquem com Deus vocês, viu? Então é isso, galera. Muito obrigado. Eu estou encerrando aqui a gravação. Deus abençoe a todos.